Boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemba, eu tô chegando nessa tarde com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então já peço pra você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal pra você ficar super bem informado. Segundo informações, o Bahia tá no mercado em busca de jogadores ofensivos e tem um jogador argentino que está no radar do tricolor baiano. Meia ex-Vasco da Gama também é observado, mas valores o Bahia acaba esbarrando em valores. E as últimas notícias do esquadrão para poder enfrentar na próxima segunda-feira a equipe do Curitiba. Jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, eu peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então, ó, passo a passo, deixa o like, inscreva-se para você ajudar a gente aqui da Gol TV. Dá uma hypada no vídeo também, tá? Hypar o vídeo é muito importante. Dito isto, vamos às informações dessa tarde. Meus amigos, vamos lá. Primeiro assunto que eu quero trazer para vocês. Segunda-feira tem jogo difícil, um jogo bem complexo contra a equipe do Curitiba, né? Um confronto aí direto pelo G4. Os dois estão colados ali praticamente na tabela do Campeonato Brasileiro, e dá pontuação aos artilheiros. As campanhas de Curitiba e também Bahia nesse campeonato estão muito parecidas, praticamente idênticas, né? No Couto Pereira, essa partida no Couto Pereira na segunda-feira serve para que o confronto direto pode colocar o vencedor no G4, tá? Por mais que o Bahia esteja a 7 jogos sem vencer, né? Esse confronto contra o Curitiba pode colocar o tricolor baiano de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, tá? As duas equipes têm os mesmos 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates. O Coxa e o Tricolor, eles aparecem aí aparecem na 7ª e na 8ª colocação, respectivamente, né? Em termos de campanha, a diferença é que o time baiano tem um jogo e uma derrota a menos, tá? Então o Bahia tem um jogo e uma derrota a menos, então as campanhas dessas duas equipes são muito parecidas. E se as campanhas são construídas com os gols, né? O de Curitiba e de Bahia também tem muito em comum. Os dois times sofreram 19 e marcaram 21. Cara, é um jogo muito parecido das duas equipes nesse Campeonato Brasileiro. Breno Lopes, o atacante do Coxa, Luciano Juba, lateral do Tricolor, tem 7 gols na Série A e dividem a 4ª posição na artilharia do Campeonato Brasileiro. O segundo, né, contudo, está machucado e não entra em campo na segunda-feira. Então o Luciano Juba só volta depois da Copa do Mundo, uma perda bem significativa. E segundo o Rogério Ceni, o Juba só faz gol de pênalti, né, só faz gol de bola parada, né, assim. Inacreditável. O artilheiro da equipe do Curitiba, o Breno Lopes, tem os mesmos gols que Luciano Juba, lateral da equipe do Bahia, que segundo o treinador Rogério Ceni só faz gols de bola parada. Até mesmo, né, os pontos fortes e fracos das duas equipes são semelhantes, tá? Os dois estão entre os piores mandantes e os melhores visitantes do torneio, o que serve de preocupação para o Curitiba e uma esperança até mesmo para o tricolor baiano. O Curitiba tem o 4º pior desempenho em casa, tem 9 pontos, e o 3º melhor fora, 14. E o Tricolor aparece na tabela de classificação com o 5º pior mandante e o 4º melhor visitante. Como mandante fez 10 pontos e como visitante fez 13 pontos. É impensável a gente imaginar que o Bahia seria melhor visitante do que mandante, né? Até mesmo como visitante agora tá despencando muito, né? No início do Campeonato Brasileiro, o Bahia fez pontos fora contra o Corinthians, contra o Internacional, mas agora parece que desandou a não fazer pontos nem dentro e nem fora de casa, tá? Tem um jogador que deixou muito claro que já quer voltar para o futebol brasileiro, e conversando com representantes do atleta, algumas equipes surgem como possibilidade dessa volta ao futebol brasileiro. Eu tô falando do meio-campo, Evander, cara, ex-Vasco da Gama. O Evander é baita jogador de meio-campo. Tá aqui, ó, o Evander tá com 27 anos, tá jogando lá no Cincinnati e ele tem contrato até dia 31 de dezembro de 2027. Aí você vai me perguntar o seguinte: Jonas, mas ele não renovou o contrato há pouco tempo? Sim, ó, ele renovou o contrato. Ele renovou o contrato até final de 27, tá? Ele tá no time desde fevereiro de 2025. Ele teve passagens aí, vou trazer para você do histórico dele, ó. Antes do Cincinnati, ele estava no Portland, também lá dos Estados Unidos. Ele passou pelo time Midland, não sei falar esse nome aí, mas lá da Dinamarca, e foi contratado por 11 milhões de euros ao Cincinnati, sendo que ele tá com alguns problemas aí particulares e gostaria de voltar ao futebol brasileiro. Em algum momento, o próprio Flamengo já tentou repatriar o jogador,
e por muito pouco não conseguiu. Ele é um meia autêntico, tá? Ele é um meia autêntico e além do Bahia, o próprio São Paulo está monitorando a situação do jogador. Pelos valores que ele vale hoje, seria muito improvável tanto o Bahia quanto o São Paulo fazer qualquer tipo de movimento para repatriar o Evander. Mas o que se espera, né, e também confirmado aí pelo próprio representante do jogador, é que ele possa fazer um movimento, não para o meio do ano, mas um movimento pro final do ano para poder regressar ao futebol brasileiro, porque está passando por algumas situações aí particulares, e aí vai depender muito do jogador, né, fazer um movimento de convencimento lá pro grupo dele, lá pro time dele, que é o Cincinnati, porque ele acabou de chegar, aliás, ele acabou de chegar não, ele chegou em fevereiro de 2025, né, e tem um contrato até o final de 2027, ele é uma das principais peças lá do Cincinnati. Só para você ter uma ideia, os números do Evander, eles são muito bons, né? Ele surgiu lá no Vasco da Gama, onde fez 52 jogos e 5 gols e 2 assistências, mas depois que ele foi para os Estados Unidos, ele fazendo gols e muitas assistências, mas antes de ir para a equipe lá para a equipe americana da MLS, ele jogou na Dinamarca, onde também os números dele são muito significativos. Foram 167 jogos, 50 gols e 38 assistências, tá? E o Portland, aí depois ele foi para o Portland, onde fez 61 jogos, 26 assistências e 22 gols. Números bem consideráveis, né? E agora lá no Cincinnati, os números dele até mesmo já superaram, com menos jogos e menos tempo, né, a passagem dele pelo Portland. Ele está com 59 jogos, 29 gols e 23 assistências. Eu acho que seria uma baita contratação. O Evander é jovem ainda, tem 27 anos. Para qualquer equipe que gostaria de ter um meia finalizador, um meia de último passe, ele é um bom cobrador de faltas. Nas equipes que ele passou, ele sempre foi esse homem da bola parada. Eu acho que seria um baita reforço, mas os valores ainda não são condizentes com aquilo de que os clubes brasileiros querem para repatriá-lo. O Bahia, o São Paulo, o Flamengo em outro momento ofereceu 10 milhões de euros para repatriar o jogador, o negócio não acabou andando, mas Bahia e São Paulo estão de olho aí no Evander, para quem sabe, pro final do ano, mas a negociação só vai andar se o jogador convencer, né, a equipe americana de liberá-lo no final da temporada, tá? Outro jogador que eu vou trazer aqui para vocês, cara, que está sendo sondado não só pelo Bahia, mas também pela equipe do Vasco da Gama, é o Matias Vargas, do Al Fateh, né, lá da Arábia. O Bahia e o Vasco sondaram o Matias Vargas, o Bahia e o Vasco fizeram uma sondagem ao argentino, que está lá jogando na Arábia Saudita. Os clubes buscaram informações sobre valores envolvidos, uma possível negociação, e também quiseram entender se o jogador tem interesse em atuar no futebol brasileiro. O Vargas tem contrato, né, com a equipe árabe somente até o meio do ano, que poderia facilitar aí uma futura investida sem custos de transferências, tá? A situação segue sendo acompanhada aí de perto pelas duas equipes. Eu vou trazer para vocês aqui o histórico do Matias Vargas, eu vou botar aqui no Transfer Market, só para vocês verem. É um jogador com números relativamente bons, tá? É um jogador com números relativamente bons, e diferentemente do que muitas pessoas acham, ele é um jogador que joga pelo lado do campo, mais pelo lado esquerdo, mas consegue jogar também de falso 9 e já jogou em alguns momentos de 10, tá bom? Mas ele é ponta esquerda. De origem, ele é ponta esquerda, tá bom? Tá aqui, ó, ele que foi revelado pelo Vélez Sarsfield, né? Ele passou aí pelo futebol espanhol do espanhol, né? Jogou na Turquia, no Adana Demirspor, e depois passou por outras equipes, e agora tá lá no futebol. Passa pela China, né? No SH Port, agora tá no Al Fateh, chegou a custo zero lá no futebol árabe. Ele tem 29 anos, 1,68 m, então é um jogador bem baixinho, mas é um típico argentino, né, habilidoso pra caramba. Eu vou trazer o desempenho dele na carreira dele até o presente momento. Lá na China ele teve 85 jogos, 20 gols e 32 assistências. Você pode perceber que na grande parte das equipes que ele jogou, ele tem mais assistências do que gols. Só agora, jogando na Arábia, que ele tem mais gols do que assistência, porque lá ele está jogando um pouco mais à frente. Mas na China foi 20 gols e 32 assistências. No Vélez Sarsfield, 15 gols e 16 assistências, muito parelho. No espanhol foram 5 gols e 8 assistências. E agora lá no mundo árabe ele está com 17 gols e 10 assistências, mas na passagem dele pelo Adana Demirspor, lá da Turquia, ele teve 5 gols e 13 assistências. E agora tanto o Bahia quanto também o Vasco da Gama tem interesse em contar com um jogador que poderia chegar de graça, porque o contrato dele lá na Arábia está findando agora no meio de 2026, tá bom? Você que está comigo, deixa o like aqui na Gol, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, para você ficar super bem informado. Eu sou Jonas Stelma, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!